Bom dia, muito bom dia. Vamos orar, vamos dar início à nossa celebração. Hoje vamos iniciar a celebrar a ceia do Senhor. Nós vamos pedir então que quem está lá no hall de entrada já pode começar a vir, momento de comunhão, e a gente sabe que esse momento é tão importante, a importância de estarmos juntos, a importância de revermos amigos e irmãos. Muitas vezes estamos durante a semana nos pequenos grupos, mas há pessoas que só se veem nesse momento regularmente. Então é tão bom a gente rever, e a alegria do Senhor realmente é a nossa força. Vamos orar e vamos pedir a Deus que esteja a nos abençoar nesse momento. Pai, obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor já tem feito e fez durante a semana que se passou. Foram lutas, foram vitórias. Louvamos-te, ó Pai, de uma forma plena, de coração aberto. Também, ó Pai, para esta nova semana que hoje se inicia, nós decidimos reunirmos-nos aqui para louvar e bendizer o nome de Jesus. Aprender mais da Tua Palavra. Obrigado pelo tempo do estudo bíblico que tivemos agora pela manhã, a estudar sobre a pessoa do Espírito Santo. E também, ó Pai, agora quando vamos celebrar o Teu nome, dar início a este momento, ó Deus, a celebrar a ceia do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender este momento e a vivê-lo de forma intensa. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. A palavra de Deus nos diz e nos ensina em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, o texto diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerem deste pão e beberes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? A celebração da ceia do Senhor, nós sempre precisamos trazer à memória algumas coisas. Primeiro, 3 tempos: passado, presente e futuro. Passado, porque Jesus Cristo já entregou a sua vida na cruz do Calvário, venceu a morte, ressuscitou, aleluia, vivo está. A vitória já foi garantida na cruz do Calvário. Olhamos para o presente, hoje, e percebemos que a nossa comunhão em Cristo só é possível por causa de Jesus, do seu sacrifício. Somos pessoas tão diferentes, com culturas diferentes, línguas diferentes, famílias diferentes, mas juntos, unidos no poder do Espírito Santo de Deus. E olhamos para o futuro, quando a Bíblia diz: façam isto em memória de mim, e até que, porque todas as vezes que comerdes o pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Ou seja, há uma promessa para o futuro: Jesus voltará. Amém? Esta é uma mensagem que por vezes não se fala tanto. Falamos tanto do hoje, do aqui, do agora, mas a fé em Cristo, ela nos aponta para um futuro de esperança. Jesus voltará. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos celebrar esse momento, mas nós não acreditamos que nos elementos da ceia, no pão ou no vinho, haja uma presença mística de Jesus, ou haja algo que vai se transubstanciar ou consubstanciar. Nós cremos no que a Bíblia fala e repete constantemente nesse texto: fazer isto em memória de mim, fazer isto em memória de mim, fazer isto em memória de mim. E é em memória de Cristo que vamos fazer isso. O ser humano tem memória fraca, não sei, talvez uns mais do que os outros.
mas nós não nos lembramos muito bem de algumas coisas. A celebração da ceia, ela é a ordenança de Jesus para dar aquele refresh, aquele reinício na nossa memória. Lembrem-se, nós não estamos aqui porque somos religiosos. Nós não estamos aqui num movimento religioso, apenas num ritual religioso. Nós estamos aqui porque Jesus Cristo morreu, ressuscitou, a cruz está vazia e a salvação é possível e ela é real. E essa então é a mensagem que nós anunciamos. Todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor, nós temos convidado uma família para que possa preparar os elementos e nos ajudar também a servir. E hoje nós temos aqui o Diego, a Gisele, o Derek e a Kailane. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E obrigado por esse momento, obrigado por esse carinho também. Esse tempo que temos é de louvor e de adoração. Jesus Cristo voltará, a esperança é real. Então vamos ficar em pé e vamos louvar o nome do nosso Deus. Enquanto louvamos, os nossos irmãos vão distribuir os elementos, o pão e o vinho. Para quem não consome álcool, nós temos também nas bandejas sumo de uva. Temos o sumo de uva e temos o vinho do Porto. Então os irmãos poderão assim escolher conforme desejarem. Recebam os elementos. E quem pode receber desses elementos? Todo aquele que um dia entregou a sua vida a Jesus, publicou a sua fé através do batismo, está em comunhão com Cristo, esse é convidado também a participar desse momento. A lembrarmos-nos de que nenhum de nós é digno de se assentar à mesa do Cordeiro, mas é Ele quem nos convida, é Ele quem nos fala: vem, senta-te aqui e celebra comigo. Então vamos juntos celebrar a ceia do Senhor. Nos convidou, se revelou no partir do pão, nos serviu o cálice da salvação, na comunhão nos edificou. Nele estamos e nele permaneceremos, unidos em fé esperamos, até que Ele volte outra vez. Sua mesa nos convidou, se revelou no partir do pão, nos serviu o cálice da salvação, na comunhão nos edificou. Nele estamos e nele permaneceremos, unidos em fé esperamos, até que Ele volte outra vez. Nele estamos e nele permaneceremos, unidos em fé esperamos, até que
Unidos em fé esperamos, até que Ele volte outra vez. Nele estamos e nele permaneceremos. Unidos em fé esperamos, até que Ele volte outra vez. Amém. Unidos permaneceremos até que Ele volte outra vez. Alguém ficou sem receber alguns dos elementos aqui, só aqui no louvor? Alguém mais? Creio que não. Então, já podem voltar com as bandejas para cá, para que nós possamos orar e pedir a Deus essa bênção do Senhor sobre as nossas vidas. E mais uma vez a palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Nesse momento nós vamos tomar do pão e do vinho. Eu preciso também do pão e do vinho. Estão a servir ali os irmãos que estão a servir fora, já voltam. Obrigado. É que temos uma equipa a servir na cozinha hoje para preparar a refeição e por isso foram serviços. Pode por aqui. Obrigado. Derek já pegou? Já? Pronto. Paulo, claro que sim. Aqui, sumo está aqui. Pronto. Agora sim. A Bíblia nos diz isso, que Jesus tomando o pão e disse: isso é o meu corpo que é partido por vós. Sabe que o pão que traz alimento, o pão que sustenta, esse pão é partido por nós, ele representa o corpo de Cristo. Há um livro que já não é mais editado há muitos anos, chamado A Túnica Inconsútil. Foi escrito pelo pastor João Falcão Sobrinho, há muitos anos atrás. Ele falava exatamente da túnica de Jesus, que não tinha costura, era tecida de alto a baixo, sem costura. E ele diz: a igreja de Jesus precisa ser essa túnica inconsútil, ou seja, uma túnica sem costura, porque o Senhor nos une e nos transforma. E nesse momento, vamos todos comer do pão, a lembrar do sacrifício de Jesus na cruz, quando Ele entregou o seu corpo por nós, para que fôssemos um só nele. Comamos. Bom dia, Pai, louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Glorificamos o Senhor pela maior prova de amor que o Senhor poderia nos dar. Muito obrigado, porque o Senhor enviou o Teu Filho para morrer por nós, para nos dar a salvação, a única coisa que o ser humano não conseguiria fazer sozinho. O Senhor enviou o Teu Filho por nós. O Senhor nos ama, mesmo quando ainda éramos pecadores, assim diz Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. E nesse momento, nós fazemos memória desse sacrifício, da ressurreição, e sabendo que passaremos a eternidade com o Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus ainda continua a dizer que, semelhantemente, depois de tomar a ceia, o pão, Ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. O Antigo Testamento, lá em Levítico, vai dizer que sem o derramamento de sangue não haveria a remissão dos pecados, o perdão dos pecados.
Então, todos os anos, as pessoas precisavam fazer sacrifícios de animais para ter ali o perdão. Quando João Batista avista Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, portanto, ele é o Cordeiro de Deus. Ele também, como o Hebreus vai dizer, é o sumo sacerdote. E ele fez de uma vez por todas o sacrifício pela nossa vida. Por isso, afirmamos que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém? E é assim, com esta memória que vamos tomar do cálice, a lembrar que o sangue de Jesus, ele foi vertido na cruz e ele lavou-nos de todo o pecado. Tomemos. Pai amado, Pai querido, nós te glorificamos, ó Deus, e exaltamos teu santo nome, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário em nosso favor, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós tínhamos o destino ao inferno, ó Deus, mas tu, ó Deus, pelo teu sangue derramado na cruz, ó Deus, nos deu acesso ao céu. Obrigado, Senhor, porque através do teu sangue o véu do templo foi rasgado, ó Deus, e nós temos liberdade para falar contigo. Obrigado, ó Pai, pelo teu cuidado, ó Deus, de nos fazer lembrar, ó Deus, nesse momento, o teu sangue derramado em nosso favor. Porque no decorrer do dia e da nossa semana, ó Deus, muitas das vezes nós esquecemos o sacrifício que o Senhor fez por nós, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos por esse momento, te agradecemos pelo teu amor por nós, ó Deus, e por esse momento de comunhão com a igreja, ó Deus, de podermos sentarmos juntos, ó Deus, e lembrar do que o Senhor fez por nós. Eu te louvo, te agradeço em nome santo de Jesus. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Você pode passar os copinhos para as extremidades das filas. Os nossos irmãos vão passar para recolher esses copinhos. E vamos louvar ao Senhor. Erga a sua voz, louva o nome do Senhor nesta manhã. Há um só Deus, uma fé, um batismo, uma igreja, o corpo de Cristo. Este é o som que se levantará. Um só Deus soberano e Pai sobre todos. Há um só Deus, uma fé, um batismo, uma igreja, o corpo de Cristo. Este é o som que se levantará. Um só Deus soberano e Pai sobre todos. Há um só Deus, uma fé, um batismo, uma igreja, o corpo de Cristo. Este é o som que se levantará. Um só Deus soberano e Pai sobre todos. Um só Deus soberano e Pai sobre todos. Um só Deus soberano e Pai sobre todos. Estamos e nele permaneceremos, unidos em fé esperamos. E nele permaneceremos, unidos em fé esperamos, até que ele volte outra vez. E a igreja do Senhor canta: nele estamos e nele permaneceremos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. E viemos aqui para adorá-lo em espírito
e em verdade. Uma das coisas que nós sempre temos dito, e ainda bem por isso, nós não estamos aqui sozinhos, além da presença do Espírito Santo de Deus. Temos irmãos, irmãs, pessoas, alguns que nós conhecemos, outros que ainda não. Então, vamos pedir esse momento que você possa cumprimentar as pessoas que estão ao seu lado, à frente, atrás, do lado, e dizer assim: bom dia, Deus abençoe. Diz isso com muita alegria, diz isso com verdade e amor. Deus abençoe. Isto é tinto, ok? Muito bem. Muito bem, muito bem. O problema agora é voltar, né? Podemos já voltar, podemos já... Que bom estarmos aqui. E uma das coisas que nós sempre também queremos saber e conhecer é: quem está conosco hoje, pela primeira, segunda ou até a terceira vez? Levanta assim a mão rapidamente. Recebe mais um abraço aqui, mais um aqui, por favor. Ali também, muito bem-vindo. Deus abençoe grandemente. Ali atrás, isso. Vocês são bem-vindos para adorar ao Senhor nesta manhã, nesse dia, nesse local. Amém. Ontem nós tivemos o nosso encontro com os casais. Tivemos aqui um grupo lindo, um grupo muito bonito. Sentimos falta de alguns casais, mas olha, quem não pôde vir, perdeu, porque foi bom demais, foi muito bom, momento muito gostoso. Hoje também iniciamos um tempo de preparação para os batismos. Então, assim, temos 9 pessoas que já estão conosco para os batismos, e se alguém ainda não é batizado, já entregou a vida a Jesus e quer ser batizado no dia 27 de junho, ok? Procura ainda hoje, porque dos nossos encontros só pode ter uma falta, então quem faltou hoje já não pode faltar mais. E quem vai entrar depois não pode faltar nunca mais. Mas a ideia é nós estarmos juntos para prepararmos, conversarmos sobre o que é o batismo, o que é a Bíblia, o que é a igreja, e então podermos ter essa celebração incrível no dia 27. Durante a semana nós temos encontros que nós dissemos que a local ela está construída biblicamente num tripé, que é estudo bíblico, então tudo vem da palavra e é nela que nos fundamentamos. Celebração, que é esse momento coletivo onde estamos todos aqui para celebrar o nome de Jesus, ouvir a palavra e estarmos aqui juntos. E pequenos grupos nas casas durante a semana, onde nós temos a oportunidade de partilhar um pouco daquilo que ouvimos, aplicar na nossa vida real, prática, os princípios da palavra de Deus. Então, se olha, vives perto, próximo aí, Rebordosa, Valadares, Maia, Águas Santas, Póvoa de Varzim, Trofa, e os adolescentes presencial aonde? Não é Póvoa, gente, é Terroso. Ok. Pronto. E os adolescentes, então, têm o PG também presencial no sábado, lá em Póvoa de Varzim, em Terroso também. Então, vai ser uma semana muito abençoada. Você crê nisso? Temos muitas coisas para fazer, para realizar, mas o Senhor é aquele quem opera nos nossos corações. Antes de fazer, precisamos estar em Cristo em todo o tempo. Amém? Você pode fechar os seus olhos mais uma vez? Pai, damos-te graças, ó Deus, porque é tão bom estar em comunhão e fazer parte da tua família, Pai. De chorarmos juntos, de sorrirmos juntos, de vencermos juntos e de quando caímos, termos pessoas
para nos ajudarem a levantar. Obrigado pelo compromisso com o Senhor, com o compromisso com a tua família, com a igreja, Pai, neste lugar. Abençoa, Pai, aqueles que vêm de longe, que estão a nos visitar hoje, cuida dos seus corações. Aqueles, ó Pai, que estão há menos tempo, aqueles que estão há mais tempo, nós estamos aqui porque nós somos unidos no poder do Teu Santo Espírito. Abençoa, Pai, a cada um de nós. Dá-nos e amplia-nos a visão para, ó Deus, a expansão do Teu reino através das missões. Abençoa a viagem missionária que vai acontecer em breve, Pai. Abençoa, Pai, tudo o que temos feito no nosso dia a dia, na partilha do amor de Jesus com as pessoas. Tira-nos de nós toda a religiosidade vazia e ajuda-nos, ó Pai, a caminhar sempre com o Senhor em comunhão. Oramos no nome precioso e poderoso de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar mais uma vez, e enquanto louvamos, nós poderemos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Esse é um momento de gratidão, onde entregamos com amor um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado, a entender que tudo que somos e tudo que temos pertence ao Senhor. Qual é o percentual? Algumas pessoas mais legalistas gostam de perguntar, qual é o percentual que eu tenho que dar para Deus? A resposta é simples no Novo Testamento, 100%. 100% do que temos é de Deus. A maneira como nós administramos reflete muito a forma de adoração que temos. Então, quando ofertamos aqui, não é só aqui que estamos administrando, é em tudo que fazemos. Mas aqui é um pouco para que possamos sustentar essa obra missionária e avançarmos com amor e ousadia. Amém? Então, assim, pensando e crendo, vamos ofertar e vamos louvar ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Te dou meu coração em sinal de adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Toda a terra controla com o poder da sua mão. Meu coração traz, Senhor, adoração. E o universo em meu redor clama pelo nome do Senhor. Meu coração traz, Senhor, a ti louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Te dou meu coração em sinal de adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Toda a terra Ele controla com o poder da sua mão. Toda a terra controla com o poder da sua mão. Meu coração traz, Senhor, adoração. E o universo em meu redor clama pelo nome
Senhor, a te louvo. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Te dou meu coração em sinal de adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele que há de vir, para sempre reinará. Aquele que há de vir e para sempre reinará. Aquele que há de vir sempre reinará. Aquele que há de vir e para sempre reinará. Aquele que há de vir e que para sempre reinará. Aquele que há de vir para sempre reinará. Para sempre reinará. Aleluia, glória ao nome do nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É impossível nós não podemos sentir a grandeza do nosso Deus. É impossível não conseguirmos sentir o quanto Ele é importante nas nossas vidas. É muito difícil entendermos a sua grandeza, porque a sua grandeza vai muito além daquilo que nós conseguimos pensar e imaginar. Mas é inegável aquilo que Ele é nas nossas vidas. Quão grande é o nome do nosso Deus, quão grande é o nosso Deus. Louvemos ao nosso Deus com este cântico, que é uma expressão do nosso coração. E se isto for realmente aquilo que tu sentes, falo como uma oração ao nosso Deus. E se gostas de ouvir estas músicas, soam bem ao ouvido, mas ainda não entendeste o porquê de louvarmos e agradecermos o nome do nosso Deus, não é tarde. Hoje pode ser o dia que tu podes cantar, podes louvar com músicas bonitas, mas acima de tudo podes louvar o nome do nosso Deus junto connosco, com todos aqueles que já o conhecem e que já o têm no coração. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o
com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em Suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim, a divindade em três, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Nome sobre todo nome, Ele é digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Só Ele é digno. Ele é digno de louvor. Cantemos. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Obrigado, Pai. Amém. Obrigado, Senhor. E foi este Deus que é sobre todos. Foi Ele que disse, Jesus Cristo disse: deixai vir a mim todas as criancinhas. E é muito bom nós vermos esta grandeza a chamar esta pequenez, porque esta grandeza é simples e é humilde. E a simplicidade daqueles que
podem chegar aos pés da cruz e reconhecer Jesus como o único caminho, a única verdade e a vida. E é o caminho para a salvação. Então, vou pedir a todas as crianças que cheguem aqui à frente de 0 aos 10. Já sabem que até aos... Falo eu, pronto. E vamos... 0 aos 10, exatamente. Já sabem que até aos 3 anos os pais têm a sala dos babies e os pais podem deixar lá as crianças. É normal que elas não consigam ainda ir sozinhas, é preciso os pais levarem lá, mas podem levar lá, está bem? E depois temos as classes dos 3 aos 7 e depois até aos 10. Mas eu vou aproveitar este momento aqui para nós nos lembrarmos de uma coisa. Azaf, calma, não te assustes. Põe aí, por favor, a imagem do Dia da Criança. Nós todos sabemos, porque todos os anos é igual, dia 1 de junho é o Dia Mundial da Criança. Também sabemos, porque todos os anos fazemos uma ação missionária evangelística na rua. Ok? Achamos e temos esta convicção que é um dia incrível para o fazer. As crianças estão na rua, querem brincar, então nós proporcionamos insufláveis, tem pipocas, tem algodão doce, tem origamis, tem pinturas faciais, portanto é uma tarde incrível. Agora, 31 de maio é um domingo, e então nós estamos aqui, como hoje, estamos aqui em celebração, passamos este tempo juntos, mas depois vamos todos aqui para o parque, que é o parque aqui junto ao Ismael, à estação de metro da Ismael, onde temos feito nos últimos 2 anos já, aqui, e tragam já a vossa marmita, comida, bebida, pode ser só para vocês ou para partilhar, eu aceito sempre partilha, e vamos comer no parque, ok? E já vamos ficar lá no parque para todas as atividades da tarde, ok? Então, pedimos a todos... tem sido, ano após ano, muito bom ver a quantidade de irmãos que se têm envolvido nesta ação. Mas também, ano após ano, tem ficado claro que nem todos se envolvem nesta ação. E eu falo do coração. Meus irmãos, nós fazemos 1 ou 2 iniciativas missionárias para fora por ano. 1 ou 2. Eu acho que é pouco. Este ano já temos 2, não é? Temos uma... 31 de maio e temos uma dia 6 de junho. Onde é que está o Nelson? Está atrás. Dia 6 de junho. Já temos 2. Mas, gente, porquê é que nós estamos aqui? Para estar fechados aqui? É fácil. Mas não é essa a razão. Então, acho que era muito importante termos todo o envolvimento de toda a igreja junta naquele parque e darmos esta força, esta ênfase àquele dia que é tão especial e que pode mudar a vida, não só nossa, porque é sempre uma bênção poder ser bênção, como também daqueles que vão ouvir a palavra talvez pela primeira vez na vida. Então vamos nos juntar todos nesse dia e vamos fazer algo espetacular. Claro que a celebração da manhã já vai ter temática toda, já vai ser Dia da Criança puro e duro, não é? Mas vamos ficar, venham preparados, façam o piquenique juntos, vamos fazer o piquenique juntos e vamos ficar durante a tarde toda. Amém? Este amém para mim não chegou. Amém? Amém. Assim já está melhor. Então, quem está aqui? João. Posso pedir que fiquemos de pé? E vamos pedir com o João a bênção de Deus para a vida destas crianças e também para a vida dos adultos que prepararam as lições para ensinar às crianças. Ok? Senhor nosso querido Pai do Céu, ó Pai de coração, extremamente grato que estamos aqui nesta manhã, Pai. Gratos por estarmos aqui a prestar louvor e adoração àquele que é único de receber o louvor e adoração, Senhor. Mas principalmente, Deus, porque temos esta liberdade, Pai, de o fazer num mundo onde nós sabemos que há perseguição, Senhor, num mundo onde há países onde quem partilha desta fé, Senhor, não o pode fazer livremente, Pai. Ó Deus, ajuda-nos a usufruir dela e a aproveitá-la bem, a aproveitá-la da melhor forma, Senhor. Ó Deus, colocamos diante de Ti este Dia da Criança, Senhor, estas atividades, Pai. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, a estarmos envolvidos, Senhor. Ó Pai, e colocamos diante de Ti também, junto à Tua cruz, Senhor, cada pequena vida que aqui está, Senhor. Deus, com o desejo profundo de que elas um dia possam entender toda a dimensão
que é esta fé, Senhor, e poder fazer uma decisão por Ti, Deus, quando formos já velhinhos, Senhor, e de coração grato, estarmos aqui na Tua casa, Senhor, na Tua igreja, e podermos vê-los, Senhor, a tomar parte, Senhor, do louvor, de ensino, de todas as atividades, Senhor, que são inerentes, Pai. Deus, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Amém. Amém? Amém? Olha, datas que precisamos anotar e guardar e orar por elas. 31 de maio, ok? Na celebração da manhã, no dia 31 de maio, nós não vamos ter o estudo bíblico, porque isso aqui tudo vai ser transformado e todas as pessoas nesse dia serão crianças. Quem for adulto não pode entrar. Ok? Jesus disse que para entrarmos no reino dos céus teríamos que ser como crianças. Então, nesse dia 31, nós estamos aqui como crianças para celebrar ao Senhor. Vai ser uma celebração especial, muito boa. Depois, como o Silo já falou, vamos ter o momento do almoço. As mamães com crianças pequenas, que se quiserem usar a estrutura aqui do hall de entrada, aquecer comida e tal, poderão usar. E nós vamos já para lá para o parque, fazemos um grande piquenique, já arrumamos tudo. E é uma tarde evangelística, de diversão também, e anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Um sábado antes do dia 31, é o dia 23. É 23? É. 24. Então, no sábado. Então, o sábado anterior, no dia 23, às 10 horas da manhã, nós vamos estar aqui para distribuirmos 5.000 convites para o Dia da Criança a todas as moradias e residências que estão aqui ao redor, ok? Então, a nossa equipe de missões vai estar a liderar isso, mas eles não vão fazer sozinhos. A ideia é que quem puder vir é de 10 a meio-dia no máximo. A gente consegue fazer a distribuição de todos os convites aqui, nessa região aqui. Então, vai ser uma bênção de Deus. No dia 6, sábado seguinte ao dia 31, vamos ter a viagem missionária, que vai ser para Carregal do Sal. Já temos 10 pessoas, 3 famílias, né? Para já, 3 famílias comprometidas. E nós conseguimos adquirir esses devocionais, que tem aqui. Quantos devocionais, Nelson? 21, né? São 50? Rapaz, eu tenho que melhorar. Rapaz, eu escrevi um deles, mas pronto. Esses devocionais é um devocional missionário que é escrito por missionários de várias partes do mundo, e a ideia é que nós possamos também, além de sermos abençoados com as leituras, esse devocional está sendo vendido por 5 euros, e isso vai ajudar os nossos irmãos na viagem missionária. Todo o recurso é para a viagem missionária, tá bem? Então, Nelson vai estar no final ali com a Ana, e quem desejar adquirir, o Márcio já começou a leitura, inclusive, e é bênção também de Deus. Amém? Então vamos abrir a Bíblia. Abra a sua Bíblia, por favor, neste momento. E quero pedir a gentileza que o livro de Atos, capítulo 2, seja o nosso texto base. Atos, capítulo de número 2. Vamos apenas contextualizar aqui a pessoas novas, a pessoas que estão hoje pela primeira vez. Então, assim, este ano, nós estamos a enfatizar um tema de estudo bíblico chamado apologética. O que é isso? É quando nós aprendemos a entender, perceber e defender a fé em Cristo. E isso por quê? Não numa defesa no sentido de luta, de briga, mas no sentido de evangelização, de sabermos o que outras religiões e outras pessoas, ou mesmo ateus, pensam, e como que nós podemos apresentar o Evangelho de Jesus a essas pessoas, com amor e com profundidade bíblica. Então, desde o início deste ano, estamos a estudar sobre esse tema apologética. Chegamos agora a um momento que é sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, e por isso o tema é pessoal. E por quê?
Porque muita gente vai ter a ideia do Espírito Santo como se fosse apenas uma entidade, não sei, uma coisa meio etérea, não é? Por isso até a imagem ali de um vento. E a verdade é que pneuma, não é? Que é a palavra usada para espírito, é a palavra que é usada no português para pneu do carro, que significa ar, vento. Então, assim, é engraçado isso, porque o vento do Espírito, mas ele é uma pessoa. Quem esteve no estudo bíblico na semana passada e hoje, nosso professor irmão Leonardo falou sobre isso de uma forma bem profunda, bíblica, com vários trechos bíblicos, para que nós pudéssemos fixar isso. O Espírito Santo é Deus e é uma pessoa. Ele se relaciona, ele se entristece, ele se alegra. E a grande questão é como nós temos nos relacionado com Ele e como que o Espírito Santo age nessa cena toda da evangelização, da apologética e etc. Então vamos olhar esse texto bíblico, Atos capítulo 2, versículos de 36 ao 39. Poderíamos ler, obviamente, todo o capítulo, e fica aqui o TPC, né, o trabalho para casa, para que possamos ler o capítulo todo, 2, pelo menos, mas vamos ler aqui apenas esses versículos do 36 ao 39. Eu vou ler na nova versão internacional, o texto também está sendo projetado aqui, mas pode abrir na sua Bíblia e fazer as marcações que assim desejares. Diz assim a palavra: portanto, que todo Israel fique perto disto, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Amém? Até aqui, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, obrigado porque a Tua palavra, ela é clara e direta. Ajuda-nos, ó Pai, a tão somente ler a palavra, percebê-la através do Teu Santo Espírito e praticá-la. Oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Talvez uma das coisas mais complicadas para estudiosos da Bíblia e, de uma forma geral, para cristãos, é o equilíbrio entre duas palavras que eu vou dizer aqui, que quem está a fazer a formação do Perspectiva já sabe. O equilíbrio entre modalidade e sodalidade. Quem é que não sabe o que significa modalidade e sodalidade? Quem não sabe? Agora, quem está fazendo formação de perspectivas e tal, sabe o que é a diferença entre modalidade e sodalidade? Levanta a mão para o senhor. Modalidade é quando nós falamos do trabalho local da igreja. A modalidade é importante, é essencial, porque se a igreja local não estuda a Bíblia, não anuncia o Evangelho, não evangeliza, não discipula, se ela não tem esse ardor por sustento missionário, etc., ela não está a cumprir a sua função. A modalidade, que é a igreja local, ela precisa estar forte. O estudo bíblico, o estudo teológico, tudo isso é importante. A sodalidade é o outro lado da moeda de uma igreja, que é o envio missionário, a abertura de novos trabalhos missionários, aquilo que nós chamamos de ministério apostolar. A gente hoje, quando ouve a palavra apóstolo, a gente já fica meio assim, né? Apóstolo, como é que é apóstolo, né? Apóstolos são aqueles 12, mas o apóstolo Paulo, alguém mais é apóstolo? A Bíblia fala que deu uns para apóstolos, ou seja, o apostolado ainda continua, mas não no sentido que nós muitas vezes imaginamos de evocar poder para uma pessoa dizer: eu sou o apóstolo Welber. Ficava bonito. Mas o Welber é apóstolo e precisa ser apóstolo? Sim, porque a palavra em si, apóstolo, significa enviado da parte de.
a tradução para o português da palavra apóstolo seria missionário. De certa forma, todos nós somos chamados por Deus como missionários. Vão e anunciam o evangelho. Toda a gente, não é só o pastor, não é só o missionário, não é só alguém que está dedicado full time, exclusivamente para o ministério, mas é toda a gente, todas as pessoas. Então, modalidade e sodalidade. Qual o grande problema disso? Quando aconteceu, historicamente, a reforma protestante, muito se buscou o estudo da palavra, a fundamentação, o que é certo. É o estudo da Bíblia, e a teologia foi algo muito importante, muito caro, e por 275 anos a igreja protestante, ela não fez missões, a sodalidade, ela só pensava na modalidade. E muito tardiamente, com um homem chamado William Carey, ou Guilherme Carey, é que vai começar o movimento mundial de missões. Ele é chamado do pai das missões modernas. Um homem, um jovem ainda, sapateiro, autodidata, que aprendeu hebraico sozinho no navio, enquanto estava indo para a Índia. Também Deus faz umas coisas que a gente, capacitou esse homem de uma forma incrível. Um pregador leigo, nunca fez seminário. E esse homem, membro de uma igreja batista, membro de uma convenção batista, levanta-se no meio dessa convenção na Inglaterra e diz assim: Deus está nos chamar para ir para a Índia, anunciar o evangelho na Índia. E a palavra que ele ouviu do pastor dele, de todos os sêniores daquele encontro foi: jovem, senta-te. E esse livro existe, tá? Se você procurar, existe o livro, está em português Brasil, que é Jovem, Sente-se, que fala exatamente do chamado de Guilherme Carey, do William Carey, de pensar não apenas aqui na modalidade, no local, mas também pensar na sodalidade, no ir. Lembra de Atos, capítulo 1, versículo 8, vai dizer: vocês ser-me-ão testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, tanto em como. Isso dá para entender que não é primeiro aqui, vamos ganhar a primeira maia, quando a maia toda for de Jesus, aí nós avançamos para Trofa, aí nós avançamos para Matozinhos, aí nós avançamos. Gente, não é isso que a Bíblia diz. Aí quando toda a região metropolitana do Porto estiver já com Cristo no coração, aí vamos agora para Lisboa, aí agora vamos para Madrid, aí agora vamos para... Não, é tanto quanto em. Ou seja, estamos aqui, estamos ali, estamos lá. É aqui, nas nossas regiões, nas nossas freguesias. É também em Carregal do Sal, agora, que fica naquela região de Leiria, não é? Viseu, ali. Também missões, como já temos ajudado a fazer em Moçambique, missões em Espanha, missões no Brasil, na Venezuela, onde temos ajudado projetos missionários também. Ou seja, é aqui, é ali e é lá. Por que eu estou dando tanta ênfase nisso? Porque muitas vezes a doutrina do Espírito Santo, ela tem causado mais divisão no corpo de Cristo do que unidade. Se o Espírito Santo de Deus é aquele que costura os nossos corações para que nós sejamos um só, por que a doutrina do Espírito Santo tem, ao longo dos anos, separado o corpo em vez de ajuntá-lo? E, obviamente, que quando nós olhamos aqui, vamos perceber algumas coisas. Primeiro é o derramamento do Espírito. No capítulo 2, aí no versículo de 1 a 13, vamos ter aquele momento do derramamento do Espírito, que é, na verdade, o cumprimento da profecia de Joel. Depois, Pedro vai pegar a palavra, um pescador que não era eloquente, que não sabia escrever direito. Aliás, a carta de Pedro, ela tem alguns erros ortográficos, né? A carta original lá, escrita no grego, é como se Pedro tivesse escrito casa com Z, carro com U no final, carro. Ele tinha uma limitação, ele era um homem que não tinha estudos, ele era um pescador. Jesus o chama e ele torna-se um grande líder. Ele vai levantar, diante dessa cena toda, muitas pessoas de várias partes do mundo, e ele vai dizer assim: meus irmãos, e ele começa a pregar. E ele vai anunciar, fazer uma advertência, depois ele faz um resgate do texto bíblico, dos versículos 16
até o 20, do capítulo 2, ele vai falar um pouco de um resgate aqui histórico, teológico, Pedro vai trazer isso, e depois ele vai falar do versículo 21 até o 36, é o apelo. É engraçado como os nossos sermões e a nossa forma de pregar o evangelho tem mudado. A gente fala, e no final faz um apelo desse tamanho, 10 segundos. Pedro é o contrário. Ele primeiro anuncia e depois metade da fala dele é o apelo. E o apelo no seguinte sentido, não é apelação, é apelo de confronto, de dizer, aqui está a verdade, alguém quer entregar a vida a Jesus, alguém quer corrigir a sua vida diante de Deus, alguém precisa confessar um pecado ao Senhor e passar adiante, é isso que ele está a falar. Quais foram os efeitos imediatos do derramamento do Espírito, quando Pedro anuncia, qual foi o primeiro efeito imediato que aconteceu? Quase 3.000 pessoas entregaram-se a Cristo, quase 3.000 pessoas. O poder do Evangelho, meus irmãos, ele manifesta-se por ação do Espírito Santo. Ele não se manifesta porque nós somos bons. Nós temos aqui o melhor baterista, o melhor guitarrista, o melhor isso, o melhor aquilo, o melhor professor, e por isso é que nós somos. Não. Se estivéssemos debaixo de uma árvore, sem nada, sem nenhuma estrutura, como nós sabemos que há centenas, milhares de igrejas assim, se estivéssemos numa catacumba escondidos, se estivéssemos também numa grande catedral com painel de LED para todo o sítio, o que determina se uma igreja é ou não viva e se ela é igreja? É a presença do Espírito Santo. Não importa a estrutura vem a reboque disso. Daqui a algumas semanas nós vamos falar sobre organismo e organização, ou seja, como é que o corpo de Cristo precisa ser um organismo vivo, cujo cabeça é Jesus, e a estrutura não é isso, mas somos nós. Mas também tem uma organização, que a palavra de Deus diz. Mas pronto, isso é para um pouquinho depois. Há igrejas que, obviamente, vão pensar e interpretar diferentemente a doutrina do Espírito Santo. Alguns vão dizer que a presença do Espírito Santo, ou seja, quando nós entregamos a vida a Jesus, recebemos uma bênção, e depois, quando há o batismo no Espírito Santo, é chamado de segunda bênção, e ali algumas evidências acontecem. Bom, essas doutrinas normalmente são construídas em cima do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos não é um livro doutrinário, é um livro histórico, e não há essa regra estabelecida. Portanto, batismo do Espírito Santo, nós vamos entender aqui biblicamente que pode ser isso. John Stott, ele dizia o seguinte: é impossível, até inconcebível, ter o Espírito Santo sem ser filho de Deus, ou ser filho de Deus sem ter o Espírito Santo. Portanto, no momento em que nós entregamos a vida a Jesus Cristo, diz lá Paulo, quando escreve aos Efésios, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E aí sim, nós somos filhos de Deus. Não há essa base clara, bíblica, para entendermos que numa segunda bênção é que sim o Espírito Santo vai entrar no coração. Há também assuntos aqui que causam polêmicas, né? que essa questão do Espírito Santo, como eu disse, que em vez de unirmos-nos todos, muitas vezes separamos por algumas questões. Uma delas é a arrogância teológica. Eu é que sei, eu é que estou certo, toda a gente está errada. E quando nós nos colocamos numa posição de arrogância, já há pecado e já há divisão. Hoje nós temos visto movimentos internos no cristianismo, tanto em Portugal e fora de Portugal, onde em vez da busca da comunhão, em vez da busca da unidade, há uma busca para dizer, eu é que estou certo. E nessa briga da modalidade, nós esquecemos da sodalidade, da missão. Eu costumo dizer a todos os imigrantes que vêm para Portugal, eu quero fazer parte da local, ok, bem-vindo, aqui és um missionário. Aqui é missionário. Aqui não tem opção.
Por quê? Porque nós somos chamados por Deus para estar aqui. Ah, então os portugueses estão livres. Não, pelo contrário, é a sua primeira missão, porque é a sua terra. Hoje eu ainda sinto muito essa questão da passividade que nós temos, tanto de imigrantes que vêm para Portugal e trabalhar e viver, como também dos próprios portugueses da terra. Parece que nós nos acostumamos à figura de que no tempo de Deus Ele vai fazer. Não, não, não. É hoje o tempo de Deus. Nós somos os responsáveis. Deus pôs-nos onde nós estamos por um motivo. Talvez lá no seu trabalho, eu, João, o pastor da igreja, nunca vai estar lá, mas tu estás. Tu estás lá. Eu me lembro de uma vez, quando eu trabalhava, fazia engenharia química, e tínhamos um projeto que ficava na UFRJ, e ficava no porão, no segundo andar do porão da cave, num lugar mesmo muito esquisito. Fazíamos ali um projeto de catálise, em parceria com a Universidade da França, etc, etc. E eu ficava assim, gente, para eu chegar lá, eu tinha que passar por vários becos, descer escada e tal. E aquelas pessoas, a vida delas, durante um bom tempo, era quase que dormiam lá. De manhã até à noite, fazendo teses de mestrado, doutoramentos e etc, etc. E eu falava assim, como é que alguém dessas pessoas, como é que essas pessoas vão ouvir do Evangelho? E aí Deus, é por isso que estás aí, opa. Simples. Só eu estava lá, só eu que estava lá. Então não estava lá por acaso, eu passei 2 meses numa cena de intercâmbio entre instituições, nesse sítio. 2 meses, eu tinha 2 meses para falar sobre isso, e eu falava, como é que eu vou falar para eles sobre Deus, sobre Jesus? E aí me aparecem os gideões que distribuem Bíblias, e distribuem Bíblias na universidade. E eles pegam as Bíblias, aquelas Bíblias, para fazer brincadeiras, põem as Bíblias todas assim, puseram lá assim, vende-se por um cêntimo, coisas assim. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, é aí. Eu podia ficar ofendido ou podia aproveitar aquilo como um gancho. E falei, então, o que é isso aí? Isso aí, você já leu? Não, então vamos ler, Paulo. Porque o poder não está na pregação, o poder está na palavra. O poder está na palavra de Deus. E ali, Deus pôde falar. Talvez, no seu local de trabalho, com as pessoas com quem você convive, só você tem lá o Espírito Santo. E é a tua missão falar com eles. Mas eu trabalho de casa, né? Eu não convivo com quase ninguém, etc e tal. Mas em algum momento, há alguma partilha, alguma coisa, és luz, do jeito que estás, do jeito que falas, do jeito que se veste. É interessante isso. A arrogância teológica tem sido um grande problema. A outra tem sido uma intencionalidade, ou falta de intencionalidade. Por isso, nós vamos perceber que, quando nós falamos da expressão batismo no Espírito Santo, isso é tão confundido, porque o que o profeta Joel vai dizer é, haverá um derramar do Espírito, e esse derramar do Espírito aconteceu no dia de Pentecostes, onde estavam aquelas pessoas ali reunidas, e houve o derramar do Espírito. O apóstolo Pedro pega o que aconteceu, e vai falar o quê? Dos 120 que participaram daquela experiência, e vai dizer assim, agora está a acontecer o que o profeta Joel disse. E ele faz ali uma pregação rabínica, no formato rabínico, que era o que ele conhecia. Olha lá. Mas eu não tenho instrução teológica. Pedro também não tinha. Eu não sei falar direito. Pedro também não sabia. Aliás, nem Moisés, né? Aí ele pega ali e vai falar de quê? Vai falar daquilo que ele sabe, daquilo que ele experimentou com Deus, e ele fala da palavra. E acontece o que acontece. O que a Bíblia vai dizer é que eles receberam ali o dom do Espírito. John Stott, ele dizia que batismo no Espírito, no sentido de receber o Espírito na sua vida, é sinônimo de doron, no grego, que é dádiva do Espírito Santo. Quando recebemos o Espírito Santo, como é que nós fazemos isso? Quando oramos ao Senhor e dizemos, eu confesso, Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador e eu preciso da salvação em Jesus Cristo. E ao fazer isso, e reconhecer que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, ele passa a habitar no meu coração. E aí a presença do Espírito em mim é que vai mudar o meu caráter, vai produzir em mim algo que Gálatas capítulo 5, 22 e 23 vai dizer, que é gerado em nós o quê? O fruto
do Espírito. O fruto do Espírito é aquilo que transforma o nosso caráter, é aquilo que transforma o nosso jeito de ser. Então, por que tem gente que está na igreja há tantos anos e é do mesmo jeito? Não muda. A Bíblia fala, aquele que mentia não mente mais. Tem crente que mente. Aquele que roubava não rouba mais. Tem gente que rouba. Não roubo. Bom, a Bíblia diz que quem não é fiel ao Senhor rouba de Deus. Mas a Bíblia fala que o falar mal dos outros, a língua é como um fogo que incendeia uma floresta. Então, vamos administrar. Tem gente que só sabe falar mal dos outros. A preocupação de sair da mesa é terrível. Você está numa mesa com várias pessoas e você está apertado para ir à casa de banho, mas você não sai da mesa. Por quê? Porque se eu sair, eu viro o assunto. Esse tipo de preocupação, gente, é infantil. Por que a gente ainda tem tanta gente a viver como criança? Paulo vai dizer isso ao povo lá de Corinto. Eu queria dar para vocês alimento sólido, mas ainda tenho que dar leite para vocês, porque vocês são imaturos. E olha que Corinto era uma igreja poderosa na pregação, nos dons espirituais. Toda a gente tinha profetas, tinha isso, tinha aquilo. E Paulo, vocês são imaturos. Maturidade tem a ver com relacionamento com Deus, tem a ver com ser mais parecido com Deus e menos parecido com o que a gente era. Quando nós olhamos aqui o texto, no Antigo Testamento, já havia promessa. Em Isaías 44 vai dizer: derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Ezequiel, capítulo 39, vai dizer: saberão que eu sou o Senhor Deus, derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel. E ainda Joel, capítulo 22, que é o texto que Pedro vai usar, ele diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo de Deus está derramado. Vivemos a era da graça. Mas como é que nem toda a gente tem o Espírito Santo na sua vida? Quando nós vamos, eu muitas vezes fico a fazer algumas comparações para tentar ajudar, facilitar, como Jesus fazia, a usar as parábolas, não é? Para que as pessoas entendessem sobre o reino. E eu pensei o seguinte: pensa numa lei do país. Por exemplo, na lei de trânsito. É permitido, por exemplo, furar o semáforo, passar num semáforo vermelho? É permitido? Não. A lei diz o quê? Não pode. E se passar, poderá ser penalizado. Há uma sanção, correto? Agora, essa lei, ela vale para todas as pessoas que vivem em Portugal, correto? Sim ou não? Ela vale para todas as pessoas. Ela está pronta para toda a gente. Tem alguém aqui que não conduz, não tem carta de condução? Levanta a mão assim. Bom, essa lei, ela é para toda a gente, mas ela é aplicável a alguém que não conduz? Não. Mas no dia em que essa pessoa que não conduz tirar a carta de condução e começar a conduzir essa lei que já existe, que já está para todos, ela passa a ser agora efetiva na vida dela? Sim. Pensa assim: o Espírito Santo de Deus já foi derramado, e todo aquele que entrega a sua vida a Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, é conectado com o Espírito. Eu não sei se essa ilustração ajuda a perceber um pouquinho, mas é basicamente isso: o Espírito Santo está a agir. Quantas pessoas nós vamos, muitas vezes, evangelizar, falar do Evangelho, não é? E a pessoa é dura, não quer ouvir. E há outras pessoas que falam: nossa, fulano nunca vai entregar a vida a Jesus. Nós oramos, vamos falar, quando chegamos lá, a pessoa pergunta para a gente, antes da gente perguntar para ela. Porque quem agiu no coração foi o Espírito Santo. É por isso que, primeiro, não desista de orar pelas pessoas do seu guião de oração. Lembra disso? O desafio nosso é cada um de nós termos pelo menos 3 pessoas que não conhecem a Jesus, pelas quais nós queremos orar por elas, para que elas conheçam a Cristo.
Anota o nome de 3 pessoas. Podem ser pessoas da sua família, podem ser pessoas dos seus vizinhos, colegas de trabalho, colega da escola, da faculdade, não importa. 3 pessoas que você ora por ela. Aí você diz, mas eu já estou a orar para essa pessoa, tem 5 anos, no meu caso, 5 anos, por uma pessoa. Então vou desistir de orar e vou orar por outro agora. Não. Porque quem é que convence do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo, não sou eu. E muitas vezes vale mais orar do que falar de forma errada. Olha o que eu vou dizer, não estou dizendo para você não falar. Porque tem gente que fala assim, não, porque eu não preciso falar para ninguém, é Deus que vai fazer. Não, a boca é a tua, é a minha. O exemplo de vida é o meu, é o teu. Tem gente, por exemplo, que diz que não quer conhecer nada de Deus, de igreja, por causa dos crentes. Mahatma Gandhi falava isso. Eu aceito o Cristo, eu não aceito são os cristãos. E ele tinha um motivo na época histórico por tudo que estava a acontecer e tal, política, econômica, etc, etc. Hoje, muito do que se vê de pessoas que perseguem o cristianismo não é pelo Cristo, pelo que Jesus Cristo anuncia, pela verdade do Evangelho, que sequer ele conhece isso. É pelo que os cristãos, muitas vezes, acabaram por demonstrar na história. E aí, quando nós vamos buscar aqui, esses 120 do início do capítulo, que tiveram a experiência miraculosa ali, né, o vento impetuoso que chegou e tal, as pessoas começaram a falar como línguas de fogo, né? Alguns estudiosos vão dizer que não foram línguas de fogo no sentido exato ali, mas é que, lembra que as lamparinas, elas antigamente, toda a gente tinha lamparinas em casa, até nós aqui, alguns pegaram isso, né? E aí, o fogo da lamparina é chamado de língua de fogo, e ela ilumina, e ela aquece. Então aquelas pessoas teriam ficado também como aquelas línguas de fogo iluminadas a anunciar ali aquelas verdades. Pousaram sobre elas línguas como que de fogo. Eu não estou a dizer que não possa ter o evento, está me entendendo? No sentido de realmente ter ali línguas de fogo sobre aquelas pessoas. Mas eu estou a dizer que o efeito disso é que elas foram iluminadas para falar ainda mais. E desses 120, ao final do capítulo, 3.000 foram batizados. Sabe o que acontece? Nós estamos aqui para sermos iluminados pelo Espírito Santo. Que as línguas de fogo estejam sobre nós, sobre as nossas cabeças, para anunciarmos que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é a nossa esperança, e falarmos isso com toda a gente. Quando vamos perceber aqui que o Espírito Santo é pessoal, porque Ele cumpre o que promete. O texto bíblico vai dizer assim, né, que sem esse derramamento do Espírito, nada é possível. Nada é possível. Quando nós entregamos a vida ao Senhor, nós recebemos, somos selados com o Espírito Santo. Aí podemos falar. A segunda coisa que o texto fala para a gente, como o Espírito Santo é pessoal, é que ele conduz-nos à plenitude. Toda pessoa que ainda não tem Jesus, ou seja, não foi selado com o Espírito Santo, há um vazio no coração. Que vazio é esse? Que vazio é esse? Havia um teólogo muito antigo, fugiu meu nome agora, ele dizia que toda pessoa, todo ser humano tem um buraco no coração que é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. Às vezes nós queremos preencher esse buraco com religiosidade. E quando eu falo religiosidade, eu falo de rituais automáticos. Eu levanto da cama, faço tal coisa para Deus. Passo em frente a uma igreja e faço o sinal da cruz. Eu vou aqui, eu vou domingo de manhã, eu tenho que estar aqui, porque aqui é que eu vou receber a bênção para a semana. Parece que é uma recarga, parecemos carros elétricos, né? Vou fazer uma carga rápida aqui, pum, né? E tem gente que quer que o pastor fale mais rápido para poder ir embora, é aquela carga de 15 minutos. Isso danifica a bateria, gente. Na verdade, não é isso. A nossa conexão com Deus é o tempo todo. É o tempo todo. Nós viemos aqui, estamos aqui por um motivo, para celebrarmos juntos. Nós estamos em família para celebrar. Família está junto. Família
ri junto, chora junto. Família gosta de estar ao redor da mesa junto. E a gente gosta de comer, hein? Jesus, quantas vezes Jesus estava com seus discípulos e ele comia com eles? Quando Paulo vai falar sobre a ceia do Senhor, fez isso no momento onde toda a gente estava a fazer o quê? A comer. Naquele caso, até comer demais. Porque se há um pecado que o crente faz de uma forma muito reincidente, é a glutonaria, né? E a gente tem que repensar um pouquinho nisso. Mas quem sabe, para o ano que vem, a gente faz assim, ano saudável. E aí vamos pregar só sobre saúde e vamos comer só frutas, legumes e... Tem gente até querendo pedir a carta já. PG sem bolo, ó. PG só com frutas agora, assim. O vento do Espírito. A plenitude, ou seja, quando nós não buscamos ao Senhor de todo o coração, há uma tristeza, há um vazio. Só quem pode buscar o Espírito Santo é aquele que já teve essa experiência com Jesus. Por isso, hoje, o apelo é, se ainda não tiveste esse encontro com Jesus, se o Espírito Santo ainda não habita no teu coração, é hoje o tempo aceitável, é dizer, Senhor, eu quero hoje a presença do Senhor na minha vida. E agora, então, com a presença do Espírito Santo na nossa vida, nós nunca mais vamos ficar doentes, não vamos ter mais problemas financeiros. É isso que vai acontecer? Não. No mundo tereis aflições. Cuidado com esse evangelho triunfalista barato que é vendido nas redes sociais. Muito cuidado com pseudo-pregadores. Muito cuidado com isso, porque o evangelho não nos escusa de sofrimento, pelo contrário. Pedro vai dizer, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se algo estranho vos acontecesse, mas alegrai-vos no facto de serem participantes da obra de Cristo. Quando somos perseguidos, difamados por amor ao Evangelho, bem-aventurados sois, diz a palavra. A questão é que hoje a gente às vezes é difamado, mal falado, não é pelo Evangelho, é por outras coisas. E aí não pode. Agora, se é pelo Evangelho, vamos seguir em frente. A busca do Senhor, pelo Senhor, deve ser constante. O Espírito Santo é pessoal também, e ele gera em nós um novo ser. É o texto que eu tinha citado. Gálatas, capítulo 5, versículos 22, eu pus até o 25 aí, que fala exatamente daquilo que é gerado em nós, que é o fruto do Espírito, diz assim, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Amor não é algo tão natural, humano, não é fácil amar. E quando nós falamos de amor aqui, não é amar o seu filhinho, não é amar a sua mamãe, o seu papá. Eu estou a falar de amar o teu inimigo. É muito fácil falar, mas orar e amar verdadeiramente o seu inimigo não é fácil, mas o fruto do Espírito é amor. Alegria. Tem gente que não consegue ficar feliz nunca. Tem gente que está sempre infeliz, mas o fruto do Espírito é alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós chegamos aqui, é tão bonito, às vezes eu fico olhando ali no hall de entrada, as pessoas chegam, tem gente que vem meio cabisbaixo, que chega ali já é abraçado por 10 pessoas, e a pessoa já começa ali. Tem gente que fala assim, hoje eu não estou bem não vou na celebração hoje não, perdeu. Não estou bem, aí é que tem que ir. Porque aí quando você chega num pequeno grupo, ou quando você chega na reunião aqui, ou chega nos... Isso muda, a alegria do Senhor é a nossa força, paz. Tem gente que vive sem paz, é o tempo todo pensando, parece que há uma teoria da conspiração contra a tua vida todos os dias. Gente, nós não somos o centro do universo, nós não somos, tem gente que é tão assim que o Márcio falou com a Célia, será que ele falou de mim? Você está entendendo? Parece que a gente fica numa paranoia, não é? Acho que é a palavra, né? Essa coisa, como é que é? E não conseguimos ir para frente. Gente, paz. O Senhor Jesus, Ele está presente em todos os lugares onde falaram e fizeram alguma coisa para nós, de bom e de mal. Está na mão dEle, tem paz no coração. Ele vai dizer, o fruto do Espírito é paciência, amabilidade e bondade. Paciência, que coisa, hein?
Paciência. A gente, às vezes, quando olha o texto dos evangelhos, né, parece que Jesus, enquanto vivia com os discípulos, convivia com os discípulos, parece que no final ele já estava meio que perdendo a paciência com eles, né? Assim, não é possível, eu estou com vocês esse tempo todo e vocês não entenderam nada do que eu estou a falar. Paciência é algo incrível que o Espírito Santo produz em nós. A outra questão é a amabilidade, gente. A amabilidade. Como é que a gente é tão áspero, tão duro? Nós precisamos falar a verdade em todo o tempo, mas com amor. Um elogio dito da forma errada parece que é uma ofensa. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, eu estava a conversar com um senhor aqui no centro do Porto, e eu gosto de chapéu, eu estava a conversar com ele sobre chapéu, conversamos quase 1 hora. Era um senhor de 80 e poucos anos. No final, ele falou assim, mãe, de qual lugar do Rio, do Brasil que você é? Aí eu sou do Rio de Janeiro. Ele, nossa, mas você é tão educado. Eu fiquei na dúvida se foi um elogio ou se foi uma crítica. Eu preferi sair aí e falar muito obrigado e sair. Porque assim, a forma como ele falou, eu fiquei assim, meu Deus, eu vou acreditar que foi um elogio, né? Mas será que foi uma crítica? Quando a gente fica assim, a amabilidade, gente, a amabilidade é partilhar o coração também. É deixar a pessoa entender que você é como ela. Nós não somos melhores do que ninguém. E não somos piores do que ninguém. Nós somos ex-famintos. Aqueles que já encontraram o alimento em Jesus. Somos ex-famintos a partilhar com famintos onde encontramos o pão. Isso é evangelização. Ele vai dizer ainda, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mansidão, domínio próprio, olha aqui. Ele vai dizer, contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões, os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Quem é que deve ser o nosso orientador, o nosso guia? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos orienta, é Ele quem nos guia a crucificar. Na história da humanidade, na história de Roma principalmente, né, mas outros países também que usaram a crucificação como penalidade máxima, ou penalidade capital, nunca houve na história um crucificado que desceu da cruz. Nunca. Porque quando crucificavam a pessoa, eles furavam e rompiam o nervo. A pessoa não tinha mais força na mão. Quando tinha os pés, furavam os nervos dos pés. A pessoa não tinha mais força nos pés. E aquela pessoa morria lentamente por asfixia, porque o diafragma em algum momento não aguentava empurrar o pulmão e a pessoa morria asfixiada. Nunca houve um crucificado que desceu da cruz. Mas a Bíblia diz, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne. Então vamos parar com essa desculpa de que foi o velho homem. Ah, pastor, sabe como é o velho homem? O velho homem está crucificado no nome de Jesus. Vivamos em novidade de vida, novo tempo. Ah, no passado, o passado é passado. Aprendemos com ele, choramos sobre ele, sorrimos por ele, mas avançamos para o futuro. Tem gente que está amarrado ainda nisso. O fruto é consequência do que se planta. Márcio plantou erva cidreira? Não, então não vai nascer erva cidreira. Mas plantou manjericão. Deve nascer manjericão. Por que a gente, às vezes, na vida, nós plantamos uma coisa, queremos colher outra? A consequência é essa. O que plantamos, colhemos. O que nós estamos a semear? Semeamos o amor? Semeamos isso? Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio? Então vamos colher isso. Vamos colher isso. Simples assim. Não se acostume com as coisas eclesiásticas. A gente tem tentado muito falar sobre isso. A igreja, ela
precisa ser reflexo de Jesus. A igreja não é a estrutura, eu canso de falar e vamos repetir isso mais. E o Espírito Santo, por fim, ele cuida do seu corpo. Como é que o Espírito Santo cuida do corpo? Então vamos lá. Na doutrina do Espírito Santo nós temos o batismo do Espírito, que é a dádiva do Espírito Santo no coração. Quando eu entrego a vida a Jesus, eu recebo o Espírito Santo. Depois vamos viver um tempo de plenitude do Espírito Santo, que é a santificação, ou seja, buscar a presença de Deus, relacionamento com o Senhor. Depois é gerado em nós esse fruto do Espírito, o fruto que vai mudar o nosso caráter, a nossa maneira de ser, o nosso gênio, vai ser mudado pelo Espírito Santo. E aí vem algo que é cuidar dos outros, que são os dons espirituais. Já estudamos no ano passado, pelo menos quem estava cá no ano passado, estudamos bastante sobre os dons espirituais, ou seja, a capacitação que o próprio Espírito Santo dá a mim, que sou incapaz, para servir aos outros, e também dá a ti para servir aos outros. É interessante isso. Cada um de nós é capacitado por Deus com um dom espiritual. Ah, mas eu não sei qual é. Busca o Senhor, ora, busca o Senhor, põe a mão no trabalho. Ah, eu não sei tocar bateria. Ah, eu não sei falar. Ah, eu não sei dar uma aula. Ah, mas você sabe abrir uma porta e dar um sorriso? Então, abre uma porta e dá um sorriso. Dá um abraço. Ah, eu não sei mexer na mesa de som. Está ali o Renatão hoje, ali, ó, primeiro dia ali com o João, fez o curso, está ali. Ué, eu só vou descobrir o dom se eu puser a mão no arado. Aquela cena, eu não sei, eu não faço. Não, eu não sei, eu aprendo. É interessante porque é uma capacitação sobrenatural de Deus. Sobrenatural. Já viu alguém que cantou de uma forma perfeita, uma voz perfeita, afinada, com tudo direitinho, e nós não recebemos uma ministração de Deus? Eu já. Já também aconteceu de ouvir uma pessoa cantar, deu umas desafinadas para cá, entrou na hora errada, mas aquilo falou tanto ao nosso coração de uma forma incrível. Já aconteceu de um pregador falar eloquentemente, zero ação do Espírito. Já aconteceu de alguém, como Pedro, semi-analfabeto, chegar e partilhar o Evangelho de uma forma simples, e aquilo 3.000 pessoas. Gente, como é importante sabermos que não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. Nós somos instrumentos dele. Nós somos instrumentos do Senhor. E por isso, sem o dom do Espírito, a sua presença, nós não temos plenitude, porque nem sequer há possibilidade. Se não há plenitude e se não há presença do Espírito, não há mudança de caráter, não há dom espírito, não há fruto. E se não há fruto, também não adianta exercer dons espirituais. Nós precisamos viver pelo Espírito, porque ele é pessoal. Convida o Espírito Santo, Espírito Santo, fala comigo, ora para ele. Muitas vezes nós quase que cometemos uma heresia forte, que achamos que o Pai é maior que o Filho, e o Filho é maior que o Espírito. E nós colocamos numa ordem meio que assim, não é. Pai, Filho e Espírito estão em movimento, os três são Deus, um único Deus, mas em 3 pessoas. Esse é o mistério. Não sou eu que estou a falar isso não, gente. É a palavra, é o mistério. É demais para a nossa cabeça, mas é isso que a Bíblia fala. Então o Espírito Santo age, ele foi derramado, ele está presente hoje. Nós vivemos hoje movidos pelo poder do Espírito Santo. E por isso podemos orar nesse sentido. Assim, recebemos o cumprimento da promessa. Foi prometido e ele cumpriu. 2, buscamos o relacionamento com o Pai. 3, o fruto do Espírito é desenvolvido em nós. E 4, os dons espirituais são a evidência, apenas evidências da edificação do corpo de Cristo. Há pessoas que precisam olhar eu mesmo e rever a minha vida. Será que eu falo tanto disso, mas o meu comportamento ainda continua a ser religioso? Eu ainda sou um religioso automático. Eu gosto das coisas religiosas. Eu aprendi isso, eu nasci nisso, eu cresci nisso. Às vezes até mudamos de uma religião para outra, mas continuamos com a mesma cadência. O tempo hoje é pararmos
pensarmos e nos colocarmos diante de Deus. Eu queria terminar essa pregação de uma forma um pouco diferente. Eu vou me ajoelhar para essa oração. Quem quiser e puder, pode se ajoelhar. Quem não puder se ajoelhar, pode ficar sentado ou em pé, como for, mas o coração está ali. E essa, mais uma vez, o orar de joelhos não significa que potencializa a oração para chegar no céu, mas é um símbolo externo daquilo que nós precisamos fazer no nosso coração. Vamos assim fazer? Ó Pai, obrigado, meu Deus, por esse dia, obrigado por esta manhã, Pai. Nesse momento, Pai, quando estamos com os joelhos dobrados, ajoelhados diante do Senhor, estamos a fazer isso, Pai, para nos lembrar, ó Deus, que nós somos servos, Tu és Deus. Obrigado, meu Deus, pela presença do Teu Santo Espírito neste lugar, ó Pai. Obrigado pela manifestação do Teu Santo Espírito. Obrigado pelo poder do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. Pedimos, ó Deus, o perdão pelos nossos pecados e pedimos, gera em nós o fruto do Espírito, Pai. E que possamos, ó Deus, exercer os nossos dons espirituais com amor e zelo e a cuidarmos uns dos outros. Perdão, ó Deus, pelos nossos pecados. Perdão, ó Pai, pelas nossas faltas. Ó meu Deus, põe a sede de buscar a Tua palavra em nós. Que a leitura da Tua palavra seja algo essencial, ó Pai, como um alimento do dia a dia. Dá-nos, ó Deus, coragem, dá-nos ousadia, dá-nos oportunidades também, ó Pai, para partilharmos do amor de Jesus com outras pessoas. Tira de nós, ó Deus, qualquer tipo de julgamento, de espírito divisionista. Aqui estamos, ó Deus, como família, como igreja local, a dizer, Pai, obrigado pela Tua presença nas nossas vidas. Pedimos a Tua bênção, Pai, por uma semana que se inicia hoje. Seja uma semana onde tenhamos oportunidades incríveis de partilhar do amor de Jesus. E provarmos todos os dias, experimentarmos que o Espírito Santo é pessoal, que Ele está comigo. Guia-nos, ó Pai, abençoa-nos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode mais uma vez cumprimentar e abraçar aí a pessoa que está ao seu lado e dizer assim, que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida e que cada dia possamos experimentar as bênçãos do Senhor. Vamos terminar com mais uma música, sem esquecer que quem está inscrito no torneio de ténis de mesa e tem a sua inscrição feita, vai ficar, as famílias também vão ficar para o almoço. Quem não está inscrito no ténis de mesa, as famílias não vão ficar para o almoço. Temos pena. Eu quase que me inscrevi só para o almoço, mas não deu. Vamos louvar ao nosso Deus, terminar com esta certeza de que esta tremenda graça, este perfeito amor, é aquele que nos salvou e nos liberta.
que traz a ordem no meio do caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, que perfeito amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou, deu-me a sua vida. Estou liberto enfim. Oh, e hoje eu canto o que Ele fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, que perfeito amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou, deu-me a sua vida. Estou liberto enfim. Oh, e hoje eu canto o que Ele fez por mim. Oh, 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 O Senhor vos abençoe e até a próxima semana.